Eu nasci e fui criada no interior de Minas Gerais. Quando eu fiz 19 anos de idade, meu pai e minha mãe, que trabalharam a vida inteira, pediram para que eu fosse para a cidade grande para estudar e me formar. Eu não tinha oportunidade de crescimento na minha cidade. Era muito interior. Então eles queriam que eu fosse para a capital ou para uma cidade grande próxima de mim. E assim eu fiz. Eu fui. Eles me ajudaram com tudo, no começo até eu arrumar um emprego, me ajudando a alugar um estúdiozinho, me ajudou a deixar tudo organizado para mim. E eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar numa fábrica, numa indústria, e foi muito incrível. Eu comecei a ganhar o meu dinheirinho e eu tinha a oportunidade de começar a estudar num lugar um pouco mais acessível, né, melhor para fazer cursinho, para passar numa universidade pública. Essa era a minha vontade. Eu sempre, 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 desde criança, quis trabalhar com veterinária. Lá no interior, eu sempre cuidei dos bichinhos, do meu pai, da minha mãe. Então, assim, do pintinho, do galo, da galinha, da vaca, do porco, do porquinho, todos os bichinhos que tinham ali, desde a infância, eu sempre ajudei a aplicar as vacinas, os vermífugos, eu sempre ajudei a espalhar as rações e até mesmo nas plantações e recolher as plantações para poder fazer ali a comida dos bichos. Eu participava de vários processos, nos nascimentos dos bezerros, da tirada do leite das vacas, né? E tudo isso fez parte da minha infância, então eu sempre acreditei que a veterinária seria o meu ramo, seria a minha área. E eu fui na busca de um sonho. Dentro desse trabalho, a, a moça que trabalhava lá nessa indústria, ela falava que eu era muito comunicativa, eu entendia as coisas muito rápido, e ela gostava da forma que eu entendia, porque diante a todo mundo que estava entrando junto, parece que ela tinha que explicar várias vezes de forma detalhada, e ela sentia muita facilidade. Então ela decidiu que seria interessante que eu ajudasse as outras pessoas também, e ela me fez uma proposta diferente, em vez de eu trabalhar no cargo que eu ia trabalhar lá na empresa, que eu treinasse essas pessoas. E eu falei que tudo bem, que eu poderia treinar elas. E assim, as coisas foram melhorando para mim. Eu sempre ia visitar os meus pais no final de semana. Só que começamos a crescer dentro da empresa. Uma das pessoas dos franqueados veio na sede, né, da onde eu estava, da capital que eu estava. Gostaram da minha apresentação, porque eles começaram a querer que eu apresentasse projetos, né, que eu apresentasse tudo. Eu comecei a ser a cara da palestra assim dentro da empresa. E eles começaram a me mandar até para outros estados. E aí foi quando, em uma dessas viagens, eu fiquei dentro dessa empresa há uns 2 anos, fiz o curso e comecei, né, o cursinho que eu falo para passar na faculdade, mas a minha nota não consegui para a federal que eu queria, porque a federal que eu queria, né, era uma outra federal, não era lá da minha cidade. Mas em contrapartida, quando eu fui fazer uma dessas minhas viagens, que eu cheguei numa cidade muito, muito grande mesmo, muito longe da minha cidade, eu conheci um cara que trabalhava dentro dessa empresa, um homem muito bonito, que tinha uma idade próxima da minha, assim, uns 8 anos de diferença, mas depois dos 20, né, depois dos 28 anos não é tanta coisa assim. E ele era super maduro, muito bonito, inteligente, interessante, falava outras línguas, e ele se sentiu atraído por mim, ele me achou bonita, me convidou para que nós saíssemos para jantar, fora da zona de trabalho, e assim eu fui. Nós começamos a conversar, ele gostava muito de mim, e a gente acabou se envolvendo e ficando. Pensa num homem incrível, um homem príncipe. Ele tinha um papel muito grandioso dentro da empresa, ele cuidava da parte dos contratos ali dentro e era de todas as franquias, ou seja, ele cuidava não só dali, ele realmente fazia parte da sede, não do franqueado, sabe? E ele era muito grande, todo mundo conhecia ele, e ele era muito querido, ele falava vários idiomas, e enquanto eu estava viajando para palestrar dentro do Brasil, para ensinar as pessoas, né, os novos colaboradores sobre a empresa, ele viajava o mundo para apresentar sobre a empresa. Então a gente tinha cargos diferentes, mas parecidos, e isso gerou uma conexão muito incrível entre a gente, uma conexão muito bonita e muito verdadeira. Eu apaixonei por ele perdidamente. Ele quis, assim, que a gente ficasse num lugar juntos. Ele falava: você viaja muito. Você tá morando num estúdio lá na cidade, que eu não tinha mudado desde que eu morava no mesmo lugar. E você tá começando sua vida agora. A gente, né? Poxa, eu quero te conhecer melhor e tal. E aí ele me pediu em namoro, ele me levou pra jantar e me pediu em namoro. E assim, ele morava numa cidade, eu morava em outra.
Mas, como a gente vivia viajando, muitas das vezes a gente batia assim, o lugar, tipo, vamos encontrar em tal ponto pra gente passar um dia juntos e aí a gente segue pra outro lugar. Então a gente sempre dava um jeito de se ver. E desse jeito de se ver, a gente ficou uns 4 meses assim, viajando e se encontrando, viajando e se vendo, aquela loucura, né? Relacionamento praticamente à distância, a gente ainda não tava namorando, mas em uma dessas viagens ele me pediu em namoro. Ele me pediu, foi num jantar, foi incrível, eu achei maravilhoso, foi super romântico. E aí eu marquei de levar ele lá para conhecer os meus pais. A gente foi pro interior, passamos um final de semana incrível com os meus pais lá na casa dos meus pais. Teve uma outra vez também que ele era aquele tipo de cara assim, meu bem, olha, essa data e essa data você tá disponível? Se eu tivesse disponível, ele mandava um local que ele queria que nós viajássemos, e se eu falasse ok, ele já comprava as passagens, já deixava tudo organizado para a nossa viagem, fora as viagens surpresas que ele sempre organizava. E várias vezes até casava com o meu trabalho e não dava certo, e a gente ria da situação. Por isso que ele passou até a perguntar sobre as minhas datas, porque nas 2 primeiras vezes que ele tentou marcar, não deu certo. Aí a gente marcou até uma viagem com os meus pais. A gente viajou juntos. Nessa viagem com os meus pais aconteceu uma coisa peculiar. Eu tava lá e junto com eles, a gente foi para um lugar muito bonito, muito frio, né? Diferente do que os meus pais estão acostumados. E aí, porque eles moram bem no norte de Minas, então lá é mais calor, não é tão frio assim. E aí, a gente lá naquele lugar, teve um determinado momento em que o meu pai me abraçou. Ele me abraçou, tava com saudade de mim, ele meio que colocou a cabeça dele assim aqui no meu ombro, porque o meu pai é mais baixinho do que eu, e eu comecei a abraçar o meu pai, e o meu namorado, ele ficou desconfortável com a situação. Eu não vi esse desconforto. A minha mãe viu. O meu pai não viu esse desconforto, mas a minha mãe viu. E minha mãe chegou em mim, muito delicada, falou que o jeito que ele ficou desconfortável, a respiração um pouco eufórica, o jeito que ele, né, que ele rejeitava olhar para meu pai me abraçando, incomodou ele. E ela até perguntou se ele tinha pai, como era a relação dele com a família. E minha mãe perguntou isso para ele. E ele, eu não tenho uma relação assim igual vocês, minha relação é um pouco mais distante, eu não sou tão ligado assim à minha família, não tenho tantas lembranças positivas, não fui criado 100% por eles. E aí minha mãe deduziu que aquele desconforto é porque ele não está acostumado, né, a ver um pai dando amor para uma filha, porque ele não recebeu esse amor e estava tudo bem. Depois desse dia que a gente voltou, eu comecei a querer entender um pouco mais sobre os pais dele, porque eu tava tão apaixonada que em nenhum momento eu fiquei perguntando sobre o relacionamento dele com o pai, com a mãe. Eu já tinha falado sobre isso, ele passou por cima, assim, ele falou por cima, tava tudo bem. Minha mãe entrou um pouco mais profundo no assunto do que eu, mas tudo bem também. E aí, nessa volta pra casa, quando a gente teve a oportunidade de ficar juntos de novo, eu queria me aproximar mais da família dele também. Então eu falei, olha, agora que nós viajamos com meu pai e com a minha mãe, o que você acha de nós irmos lá na casa do seu pai e da sua mãe? E ele teve uma reação meio agressiva. Tipo, não, a gente não vai. Eu falei, por quê, né? Tá tudo bem? Não, a gente não vai, eu não gosto, não tenho boas lembranças, não é um lugar que me traz paz, não é um lugar que eu acho bom, eu não quero ir. Falei, não, tudo bem, não tem problema, a gente não precisa ir lá, a gente não precisa estar lá e nem ver o seu pai e sua mãe, tá tudo bem. Mas virou, né, plantou uma coisinha na minha cabeça, por que ele não quer? Entendeu? Então eu fiquei assim, gente, não sei não, viu, não sei. Fiquei, na minha cabecinha, por conta da minha idade, eu fiquei com dó. Eu pensei que ele poderia ter sofrido na infância, que alguma coisa estava acontecendo, e realmente eu acredito, né? Só que depois disso, ele começou a ficar mais intensivo comigo. Então, por exemplo, meu amor, a gente já tá namorando, ai, já tem 6 meses que a gente tá junto. Eu acho que, pô, a gente tá namorando à distância, a gente tinha que morar na mesma cidade. Eu falei, olha, mas não tem como morar na mesma cidade, né? Ali eu tava querendo não perto dos meus pais, ele mas estava muito longe dele, muito longe do nosso propósito de ficar juntos. A gente tinha que encontrar um meio termo, escolher um lugar onde a gente iria ficar, onde teria uma sede que eu e ele poderíamos trabalhar e a gente continuar viajando. Eu achei que a ideia dele foi genial. Então, nós escolhemos a grande metrópole, né? Nós escolhemos a maior metrópole do país, onde tem a sede principal da nossa empresa. E a gente continuaria com o nosso trabalho, continuaria viajando. Para a nossa empresa foi perfeito receber a notícia de que nós estaríamos nos mudando para São Paulo, porque tanto ele quanto eu, querendo ou não, as passagens, né, a empresa economizaria nessas passagens de me tirar lá
da capital que eu tava, da cidade que eu tava, para ir para a capital, para ir para o lugar que eu tinha. Enfim, deu tudo certo. E aí, então, decidimos a cidade, conversamos com a empresa, apoiaram nossa ideia, então a gente continuaria com os nossos trabalhos sem afetar em nada, muito pelo contrário, sendo até benéfico para a empresa, com oportunidade de crescimento, que eles falaram que seria bom, porque em São Paulo a gente seria mais visto, vem outras empresas, né? O meu namorado, não, ele já era bem resolvido, só que ele ainda não morava em São Paulo, mas ele ficava muito e ele gastava muito com isso. E era sempre a empresa que pagava. Então, para empresas, ter ele em São Paulo era benéfico. Então, digamos assim, a empresa só sairia ganhando com a nossa mudança para São Paulo. Perfeito. Mudamos para São Paulo. E aí o segundo ponto era como que nós íamos fazer com essa mudança. Nós alugaríamos uma casa só e nós assumiríamos relacionamento para todos da empresa, porque até então, não contei esse detalhe, as pessoas da empresa não sabiam, tudo que a gente fazia era fora dali. Enquanto nós estávamos no mesmo ambiente, era tratado com total respeito um com o outro, né? Claro que tinham as paqueras, tinha um olharzinho, algumas pessoas sentiram, mas a gente nunca se desrespeitou, nunca se relacionou, nunca se envolveu, nunca pegamos na mão, saímos de mão dadas dentro da empresa. A gente sempre teve muito respeito, porque ele tem um cargo muito importante lá dentro e ele preza muito por esse cargo lá dentro. Então, dentro da empresa, ele em primeiro lugar e pronto, não a nossa relação. E eu super entendi o meu lugar ali dentro, até porque eu também, esse é o meu lugar e eu quero crescer. Então, a gente tentava não misturar. Essa moradia, a gente precisava entender, porque contratualmente falando, a gente precisa dar o nosso endereço lá dentro da empresa e a gente precisaria de entender como que a gente faria isso. Então chegamos na decisão que era melhor cada um ter o seu apartamento, né? E morarmos bem pertinho do outro, onde a gente poderia ir um na casa do outro, a gente teria duas casas até a gente realmente decidir noivar e casar. E o meu pai falou pra mim que era a melhor coisa que eu poderia fazer. Ele falou: minha filha, aqui, eu quero te dizer que aqui, eu e sua mãe, a gente sempre fez tudo do bom e do melhor pra você. Você tem um trabalho muito bom, você cresceu muito dentro da empresa, você tem um potencial muito grande, fico muito feliz por isso. Mas não casa. Ainda não. Você conhece esse rapaz há pouco tempo, vocês estão em um relacionamento à distância, vocês não sabem como é a convivência um com o outro. Não mora junto, não, minha filha. Porque eu não quero ver você voltando pra trás. Eu quero ver você indo sempre, né, pra frente. Então aluga seu lugarzinho, mora no seu cantinho, vai namorando com ele, vocês têm a oportunidade de morar igual um casal, um do lado do outro, bonitinho, certinho. Dali viu que tá bom, ele vai te pedir em casamento, vocês vão morar junto. Tudo certinho, minha filha, porque você tá fazendo tudo bonitinho. E detalhe, eu ainda não tinha conseguido parar para estudar para realizar o meu sonho de veterinária. E eu acabei me afastando desse sonho, né? Esse sonho só voltava e volta para mim quando eu vou lá na casa dos meus pais. Aí volta aquela criança, aquela infância, aquela coisa, né? Aí o que que aconteceu? Eu tava lá, a gente começou a ter um relacionamento, a namorar. A gente começou a namorar, eu morando ali, trabalhando do lado. Então, assim, eu tava com a minha casa, com o meu trabalho, com o meu relacionamento, mas faltava aquela lacuna, que era estudar. Eu sempre quis estudar. Então, eu decidi que eu queria fazer um cursinho. E eu já tinha feito esse cursinho lá, mas eu tava em São Paulo, agora era o USP, que eu ia ter que enfrentar. Então, assim, era mais difícil ainda. Ou ir pra uma faculdade particular, porque eu tava ficando, né? Tipo, o tempo tava passando, a minha cabeça tava ficando velha e eu precisava de decidir o que que eu queria. Aí eu decidi que eu ia, né, começar a estudar para vestibular, para eu poder passar independente do vestibular, que eu já tinha saído do ensino médio há um tempo, independente até da faculdade particular. Fui lá, comecei a estudar, fazer esse cursinho. Esse cursinho era um cursinho preparatório. A gente só tinha que ir presencialmente 2 vezes por semana, o restante era tudo matéria EAD. Foi quando, né, o meu namorado, ele sempre falava que queria me buscar. E eu amava o fato dele me buscar. Eu amava. E quando isso dele me buscar começou a gerar atritos, porque ele não gostava de me ver, por exemplo, saindo da faculdade com um grupo de amigas. Meninas, mulheres, não eram homens para ele estar com ciúmes. E aí, mas quem são? Você não acha que, tipo, é muito cedo para você fazer amizade? Sei lá, você não conhece essas garotas, não sabe de onde elas vêm, não sabe que é a intenção delas em fazer amizade com você. E eu ficava, intenção de fazer amizade comigo? Tem que ter uma intenção além de gostar de mim de graça? E eu falava, a gente ria, e ele sabe? E ele foi bem devagarzinho, bem lentamente, bem um passinho de cada vez, me dando uma face dele que eu nunca tinha visto. Só que como era muito delicado, porque ele era muito cavalheiro, ele era muito provedor, ele era muito romântico, essas coisas ficavam embutidas. Até porque ele tinha tantas qualidades que, poxa, esses defeitos não eram nada. Então,
Tudo bem, o que tá te incomodando? Você não quer que eu faça amizade com esse grupo de meninas do cursinho? Ah, são meninas muito jovens, são meninas muito novas. Gente, eu era jovem, eu era nova. Então, assim, as meninas tinham a minha idade. Mas naquela hora, pra mim tava tudo bem ele falar aquilo. Eu queria fazer ele feliz. Ele seria o meu futuro marido, o homem que eu ia casar. Então tá tudo bem. Tá bom, não quer que eu faça amizade com ela? Não faço. Tudo bem. Não tem problema. Comecei a me afastar das meninas. As meninas perceberam que, tipo, não tava 100% normal, mas como a gente acabou de conhecer também, elas também não deram tanta importância assim pra mim. Fui fazer a minha matrícula, decidi que não ia tentar a federal, porque muito competido e ficava distante de onde a gente tinha escolhido para morar em São Paulo e ficaria inviável para mim, então melhor era eu escolher uma faculdade perto de mim. E aí eu fui para fazer a minha matrícula, fui conversar com ele sobre fazer essa matrícula. E ali veio o segundo desconforto. Não, eu acho interessante a sua vontade de estudar, né? Você não acha que veterinária é extremamente diferente de você? A gente tá morando em São Paulo, você não vai voltar pra roça agora. Porque amor, e ele falava assim, amor, pensa comigo. Você vai trabalhar em veterinária aqui no centro de São Paulo, você só vai trabalhar com animaizinhos daqui, com cachorro e gatinho daqui. Mas se o seu sonho foi trabalhar com veterinária para lidar com cavalo, com vaca, com galinha, com animais igual lá da cidade que você veio, aqui não tem esse espaço, né? A gente não tem planos. Eu não tava com os meus planos da gente mudar para o interior ou para algum lugar. E ali fazia muito sentido o que ele estava me falando. Porque na minha cabeça eu sempre quis me formar e voltar para minha cidade ou ter meu próprio canto com os meus bichos. Eu sempre pensei a minha vida inteira que eu sempre teria uma vida no campo, mesmo eu indo para a cidade trabalhar, mesmo eu tendo dinheiro, mesmo que eu casasse, mesmo que eu estudasse na melhor federal do mundo, eu sempre pensei que o meu lugar de paz era um campo, uma fazendinha, né? Então, na minha cabeça eu sempre ia voltar para esse lugar de paz e de raiz. E ali ele começou a colocar na minha cabeça, e fazia muito sentido o que ele estava falando, que não tinha nada a ver eu fazer veterinária. E ali eu fui me desanimando de estudar. Porque a veterinária era muito importante para mim, sabe? E aí eu fui ficando meio que desmotivada, fazia sentido o que ele estava falando. Eu comecei a ver que não tinha propósito eu fazer essa faculdade, sabe? Que, tipo, não, talvez atrapalharia nosso casamento também. Pode ser que aí eu tenha me perdido. E eu liguei para os meus pais, eu contei isso para os meus pais. Meu pai ficou muito chateado comigo. Ele falou para mim, minha filha, é o seu sonho, não o sonho de outra pessoa. Eu, pai, mas sonhos mudam. Sonhos mudam. As pessoas mudam, então os sonhos também mudam, as vontades mudam. Ele, minha filha, mas o que mudou foi só seu ambiente de trabalho. Mas você quer trabalhar eternamente com isso? Você vai estudar o quê? Mãe, pai, não sei o que eu vou estudar, eu tô vendo ainda. Eu fui conversar de novo com meu marido. Então o que eu vou fazer, né? Porque quando ele me desmotivou inconscientemente na minha cabeça, na consciência dele, eu acho que ele sabia o que ele estava fazendo, mas na minha, inconscientemente, eu só fiquei meio paralisada. Eu não trouxe uma, mas e o que eu vou estudar então? Então, depois de conversar com os meus pais, eu fui conversar de novo com o meu namorado. Falei, mas o que você acha que eu estudo? E foi quando ele começou a falar, tipo, você pode estudar administração, você pode estudar contabilidade, você pode estudar, sei lá, engenharia de produção, você pode estudar várias coisas que tá no ramo da nossa empresa, do que a gente trabalha, para ter chance de crescimento ali dentro, né? Vai ser melhor para você. Ele já estava na empresa há 7 anos, então ele tinha se formado ali dentro e ele foi crescendo de cargo ali dentro, então essa é a experiência que ele tinha. E eu falei pra ele que eu ia, só que nada disso me brilhava os olhos, nada disso me brilhava os olhos, sabe? E eu fiquei bem desmotivada. E quando eu falei pra ele, e isso eu só percebi depois também, quando eu falei pra ele que eu tava desmotivada dessas matérias, que talvez era melhor eu esperar pra estudar, porque eu não tinha ainda decidido o que eu queria fazer, ele deu levemente um sorriso no rosto. Tipo, que bom que você não vai estudar, sabe? E eu achei aquela expressão dele chata e ruim, que eu esperava que ele fosse tipo, poxa, amor, não, que isso, cara, vai lá e faz a veterinária então, vai aparecer coisas boas pra você e tal. Era o que eu queria ouvir, mas não fazia sentido ele falar aquilo pra mim, e a experiência dele era totalmente diferente da minha realidade. Então, ali, né, eu me vi totalmente influenciada por ele. Mas quando eu desisti da faculdade, eu vi a feição dele, foi uma coisa assim, sabe? Uma coisa, tipo assim, sutil. Tipo, que bom, ela não vai mais estudar. Mas aí eu fiquei pensando, será que eu tô vendo coisa? Porque era muito, assim, né, detalhe. Enfim, o tempo foi passando, eu não tava estudando, mudaram as equipes dentro da empresa, entrou outras novas equipes, eu sempre estava treinando pessoas diferentes, tinha homem, tinha mulher,
Em uma dessas, tinha um rapaz que ele tinha muita dificuldade de entender e eu tinha zero paciência com ele. Tinha zero paciência com ele, sabe? Por quê? Porque eu tinha muita paciência com todo mundo, mas quando eu explicava de várias formas diferentes, a pessoa não conseguia entender, pra mim, na minha cabeça, ela não tinha que ser contratada, pronto. E eu tinha que passar um relatóriozinho mesmo, mas ele sabia que eu que tinha essa responsabilidade, e ele queria muito que eu ensinasse ele, porque ele queria muito essa vaga, porque ele queria muito esse emprego, essa empresa. Então, eu meio que estava tentando ceder às vontades dele para ajudar ele. E aí eu fui conversar com meu namorado sobre, porque ele era minha rede de apoio, a pessoa conversava, e ele também conversava muitas coisas comigo, né? E aí quando eu fui falar desse rapaz pra ele, ele foi a primeira vez que eu foi a primeira vez que a gente brigou. Número que a gente brigou mesmo, sabe? Por quê? Porque na cabeça dele eu não tinha que dar essa oportunidade pra esse rapaz, que eu tinha que assinar que ele não tinha entendido e pronto. Mas aí eu tava explicando pra ele que o rapaz pediu muito, que ele implorou, que ele tava desempregado, que a mulher dele tava grávida, que ele precisava do emprego, da empresa, do salário, né? Que ele queria muito aprender, que ele tinha vontade e que era só ter paciência. E aí o meu namorado começou a fazer umas coisas muito bizarras. Do tipo assim, quem que é esse cara? Aí eu, não, ele é um rapaz. Ela, que rapaz? Quantos anos ele tem? Eu falei, nem sei, tem que puxar a ficha dele. Qual que é o nome dele? Aí eu falei o nome dele. Falei, mas por que você tá perguntando, né, todas essas informações? E aí ele começou, a gente tava comendo. Ele começou a comer com uma respiração meio eufórica. Eu já tinha percebido essa respiração dele várias vezes, mas era muito sutil. Nesse dia ele tava mais, tipo, comendo assim, tipo, respirando nervoso, tipo, com a cara meio assim, sabe? E, tipo, fazendo pergunta, assim, tipo, de peitão aberto, e eu vendo que aquilo não tava muito legal. Falei, pô, você tá muito nervoso, não sei o que tá acontecendo e tal. Aí, nesse dia que ele tava perguntando, eu falei, primeiro tem que puxar a ficha do cara, eu não sei quem é, por que você tá nervoso desse jeito? Caraca, que chato. Na hora que eu falei, caraca, que chato, ele deu um tapão na mesa, tipo, pá! Quem é chato? E aí eu assustei com ele. Eu assustei na hora, eu falei, não queria. Na hora, gente, eu murchei igual uma rosa, assim, sabe? Quando ela tá muito tempo fora cortada, eu murchei inteira, assim, sabe? Falei, nossa, me perdoa, me desculpa, não queria ter te falado isso e tal. Aí, a partir dali, eu acho, porque, né, segundo as minhas terapias, a partir dali, as coisas mudaram dentro do nosso relacionamento. A forma bruta dele falar e a forma submissa de eu responder foi uma chave, foi um presente que ele recebeu para ele se sentir confortável o suficiente de ser quem ele realmente era. Ali, ele começou a mudar totalmente. Ele já se levantou da mesa super nervoso esse dia, foi tomar banho, fiquei super mal, depois eu vim, amor, posso falar com você? Pode. Tipo, a forma dele me ouvir já não era mais a outra, então a escuta dele já não estava mais tão afetiva e nem ativa como era. As respostas dele já não era tão carinhosa mais. Só que aí eu comecei a perceber isso e isso começou a me doer. Porque ele já não estava mais, tipo assim, me tratando com aquele amor e aquele carinho. E só o fato dele já não, tipo, meu bem, meu amor, e sempre tipo assim, fulana falando meu nome, sabe? Fulana, não sei o que tá. E quando eu ia questionar, ele falava, mas é seu nome, por que você tá achando ruim? Para de ser boba, que besteira, vem cá. E me dava um abraço. Entende? E aquilo me deixava super confusa. Por que ele parou de me chamar com apelido carinhoso? Será que tá acontecendo alguma coisa? E a minha cabeça começou a criar várias paranoias. Do tipo assim, será que tá tudo bem? Nossa, por que eu fiz aquilo? Por que eu falei pra ele que ele tava chato? Eu comecei a me culpar. Eu não deveria ter chamado ele de chato, que foi a culpa minha, porque eu chamei ele de chato. Entendeu? E aí ele começou a ser realmente um chato. Só que eu jamais teria coragem de falar isso pra ele. Porque, né? E foi quando, né, as coisas começaram a ficar cada vez piores, porque eu comecei a cobrar. Ah, você tá me falando desse jeito. E ele falava, para de ser surtada. Eu não tô te tratando desse jeito, você tá com paranoia na cabeça. E toda vez que ele demonstrava agressão, eu murchava, porque eu tinha muito medo também da agressividade. Eu não fui criada dentro desse ambiente. E detalhe, nunca, jamais contando pra ninguém. As pessoas da empresa, algumas sabiam, a maioria não, sabe? Algumas pessoas mesmo, a gente era muito, muito discreto. Ele era muito discreto. Ele era muito elegante, muito cavalheiro. Meus pais não sabiam disso que estava acontecendo, mas tudo bem. Com o tempo, eu falei pra ele assim, olha, eu... Ele começou a implicar com todos os homens que eu estava treinando dentro da empresa. Ele não falava nada dentro da empresa, ele não esboçava nenhuma reação dentro da empresa. O problema era quando a gente chegava em casa.
Se ele visse eu treinando, algum cara olhando pra mim, ele falava, eu vi aquele cara te olhando daquele jeito. Eu vi, eu tenho certeza, porque você tava dando moral pra ele, você tava dando mole pra ele. Caraca, não é isso, por que você tá fazendo isso comigo? Nunca foi assim a nossa relação, por que você tá mudado desse jeito? Para de falar que eu tô mudado! É você que me mudou, é você, é culpa sua. E eu acreditava que eu tinha feito alguma coisa. E as coisas foram ficando cada vez mais piores. E assim, ele ficava agressivo, aí ele saía. Aí depois ele me mandava mensagem, tipo, oi amor, tudo bem? Vamos comer? Aí quando ele me encontrava, e aí? Tals. Então ele começou a mudar. E eu sentia que quando ele era muito agressivo comigo, ele se isolava, aí ele voltava e me tratava com carinho. Aí eu cedia ao carinho dele, pensando que agora, ufa, que bom, passou, agora a gente vai conseguir equilibrar a nossa relação como ela sempre foi. Acabava que ele voltava e fica, é como se ele cansasse de mim, é como se ele enjoasse de mim, é como se ele se... E eu irritava ele. E eu passei a ser um centro de irritação para ele, eu não passei a ser um ponto de paz mais. E isso começou a me fazer muito mal. E eu queria conversar com ele sobre isso, a gente não conseguia ter um diálogo. E as coisas foram ficando cada vez piores, eu não estava entendendo o que estava acontecendo mais dentro do nosso relacionamento. E aí, em uma dessas, eu falei para ele que não era normal, que não estava legal, eu falei para ele que era melhor a gente dá um tempo na nossa relação. É melhor a gente se afastar, melhor a gente dar um tempo. E ali foi a primeira vez que eu vi ele chorando muito. Ele chorava muito, assim, ele implorava para eu não fazer isso, ele me pedia perdão. Ele falava que ele nunca queria ter me tratado daquele jeito, que ele me amava, que eu era a mulher da vida dele, que era pra gente casar, que a gente tinha tantos sonhos e tantos planejamentos e que ele não sabe o que estava acontecendo. E aí, de repente, ele começava a desabar em cima de mim vários problemas da empresa que ele estava passando, como uma forma de, tipo, justificar as agressões dele comigo. Ele falava que, tipo, era por conta da empresa e tudo isso. Então eu entendi que tinha sido a empresa, eu entendi que ele estava sobrecarregado, eu entendi aquilo e eu acolhi a dor dele. E eu falei para ele que estava tudo bem, então que a gente, né, se mantesse, mas a gente precisava de reajustar algumas coisas, que estava muito ruim, estava desconfortável, que não era legal, que não era, né, e estava tudo bem. Depois desse dia, ele ficou uns 15 dias. Perfeito. Uns 15 dias ele voltou a ser aquele cara incrível, aquele príncipe, sabe? Tipo, só me mandava a hora que ia me buscar e o restaurante que a gente ia jantar, e a gente saía, jantava, eu ia na casa dele, eu arrumava a casa dele, eu lavava as coisinhas dele pra ele. Ele, sabe, eu tipo sempre tentava dar esses agrados também. Aí depois de uns 15 dias, ele viu eu fazendo outro treinamento. E aí ele pegou em cima da minha mesa em casa, na casa, porque às vezes a gente estava morando separado, mas era como se a gente morasse juntos. Dormia na casa dele, dormia na minha, ficava na dele, ficava na minha. Era uma doideira. Ele viu em cima da minha mesa o relatório, né, com o nome e tal. E aí tinha um rapaz lá que eu tinha colocado as qualidades que eu tinha visto durante a absorção de informações dele nas palestras. E aí eu coloquei que ele estava qualificado, que ele tinha um entendimento acima da média. Inclusive, eu acredito que foi o relatório que fizeram de mim dentro da empresa. E quando ele viu esse relatório, eu cheguei, eu estava treinando. Quando eu cheguei, ele estava sentado assim na mesa, com a mão assim em cima do relatório, olhando para mim. Aí eu falei, oi, Amber. Aí ele olhou, oi. Aí ele já pegou o papel e mostrou, eu já entendi tudo. Aí eu falei, hoje vai ter briga. Eu já sabia que ia ter briga. Aí dali a gente já desestabiliza, né? Aí eu fui conversar com ele, falei, amor, eu sempre fiz isso. Esse é o meu trabalho. Por que que você está fazendo isso? E aí ele começou a falar que esse trabalho não estava sendo um trabalho saudável, que o trabalho estava estragando o nosso relacionamento, que era culpa do trabalho, que só um dentro da empresa já era bom, que ele estava sobrecarregado. Então ele chegar em casa e ter que ser obrigado a ver relatório do meu trabalho, que tem a ver com o trabalho dele, estava irritando ele, que era melhor. Então, assim, eu não sabia. Eu falei, mas o que que você sugere então? Aí ele, sei lá, o que que você gosta de fazer? Aí eu falei, sei, né, eu tava meio perdida. Ele, cara, pensa em alguma coisa, eu te ajudo, a gente monta um negócio junto. Por que que você não monta um negócio juntos? Aí, peraí, nossa, o cara tá brigando comigo, porque não, né, porque eu tô fazendo um relatório de um cara, ali tá errado. Mas ele falando que vai abrir um negócio pra mim, sana, cura, passa pano pra todas as loucuras que ele tá ali colocando diante a mim, por conta do meu cargo dentro da empresa, que era um cargo bom, muito bom, muito bom. Estava ganhando muito bem e a chance de eu crescer dentro da empresa era maior ainda. Ele ficou incomodado. E aí ele plantou essa sementinha na minha cabeça. E eu fiquei, ai, gente, será, será, será? Fiquei assim, fiquei assim. Eu sempre gostei muito, mesmo quando tava lá no interior, morando com os meus pais. Outra coisa que eu fazia muito, eu sempre fui muito feminina. Então, eu sempre ajudei, assim, as amigas da minha mãe, eu arrumava cabelo, fazia maquiagem, né, fazia unhas.
E eu pensei, cara, vou começar a pesquisar um pouco mais sobre o mundo da estética. Pesquisando sobre, eu fui fazer os meus cílios junto com uma moça que sempre me atendia, conversando com ela me deu todo o incentivo do mundo. Ela falou que o lugar que eu ia era muito bom, os atendimentos eram bons, ela estava treinando, ela estava abrindo curso e treinando outras meninas para atender para ela, treinar em minha área, né? Então eu comecei a pensar, por que não fazer, estudar sobre colocar cílios? E aí eu fui fazer um cursinho. A primeira coisa que meu namorado fez foi: tem homens? Eu falei: não, meu bem, só tem mulheres. Aí pra ele era um mundo, era a paz. Aí eu encontrei uma paz na minha relação. Ele foi lá, ele me deixava e me buscava todos os dias na porta do trabalho, do curso. E detalhe, se ele atrasasse na reunião, ele não queria que eu pegasse Uber. Ele não queria que eu fosse pra casa dirigindo, eu não tinha carro, né? Não queria que eu fosse pra casa de Uber. Eu não tinha carro, não tinha como eu ir dirigindo. Então ele queria que eu esperasse. E eu já fiquei esperando 1h30. 1h30, sentada na porta do estabelecimento, ou seja, perigoso do mesmo jeito, porque ele não queria que eu entrasse no carro com o Uber, homem. Ele falou que eu só podia dirigir com homem e mulher, com Uber mulher, e eu tinha que provar, tinha que tipo, tirar print pra não dar briga. Entende? E aí, eu lembro que eu comecei a estudar, comecei a fazer o curso, aprendi com muita facilidade, amei, só que aí eu tava no passe entre pedir conta do meu trabalho e seguir essa carreira, porque eu tinha uma estabilidade maravilhosa. E a gente ia abrir mão do meu salário, entende? E dos benefícios que essa empresa me trazia. Plano de saúde, vale alimentação, vale transporte, que eu vendia porque eu não tinha transporte e eu ia com ele pro trabalho, ele me deixava e me buscava. Isso quando ele não estava viajando, né? E eu também, quando eu não estava viajando, a gente tinha esse trâmite. As viagens começou a se tornar um problema também, porque ele falava que eu ficar em hotel sozinha, que tinha muitos homens que ficavam em cima de mim, que ele via como os homens me olhavam, que eu tinha que, tipo, trabalhar. E eu sempre trabalhei de blazer, de calça, essas coisas, sabe? E ele falava que eu tinha que comprar umas roupas, uns blazers mais larguinhos. Eu ficava, gente, o blazer já é largo. E assim, eu não via problemas nisso. Pra mim, ele tava querendo me proteger, pra mim, ele tava querendo, sabe, tipo, me acolher, coisas assim. Eu fiquei nesse passe, eu não sabia o que fazer, e aí foi mais uma briga, porque quando eu fui conversar com ele, tipo, de eu não saber se eu queria ou não seguir essa carreira, ele ficou bravo comigo e falou que eu já tinha estudado, que eu já tinha feito o curso e que, tipo, ele tava me apoiando, que ele tava me ajudando, que a gente tinha dinheiro no caixa, que eu podia fazer um planejamento, que a gente podia fazer isso. E aí eu falei, não, tudo bem, mas eu preciso do seu apoio pra isso. Ele, eu te apoio, você sabe que eu te apoio e tal. Então, beleza. Comecei a procurar um espaço, achei um espaço super legal, super bonitinho, na região super movimentada de São Paulo. Alugamos o espaço e aí começamos toda a reforma. E aí ficou pesado, começou a ficar pesado para mim, porque eu tinha que trabalhar no meu emprego e ir lá para a reforma para ver como é que tava, né? Eu tinha que comprar as macas, comprar os equipamentos, comprar toda a decoração do lugar. E aí o que que acontece? Eu peguei todo o dinheiro que eu tinha guardado, inclusive para minha faculdade, para fazer isso. Por mais que ele falou que ele investiria, meu pai falou para mim que era melhor eu fazer com o meu próprio dinheiro. Porque com o meu próprio dinheiro era meu, não era nosso, a gente não era casado. Meu pai sempre pontuava isso para mim, minha filha, vocês não são casados. Para de se comportar como uma mulher casada. Ele não te pediu um casamento. Você tem sua casa, você tem que fazer suas escolhas, sabe? E quando eu falei que eu ia abrir, o meu pai não entendeu nada, nem meu pai, minha mãe, mas por quê? Do nada. Você vai fazer design de cílios? Mas como assim? Tipo, não, porque aí vai ser meu negócio, meu empreendimento, quem sabe eu vou poder abrir franquias e vender pelo Brasil. E eles ficaram tipo, tá, mas minha filha, se você for fazer, faz isso por você, não faz isso por ninguém. Né? E quando eu contei que ele iria investir, meu pai foi super contra, ele falou, não, ele não tem que investir, você não tem que ter porcentagem, dar porcentagem nenhuma, você tem dinheiro, o papai aqui te ajuda também, a gente junta todas as nossas economias e faz uma empresa incrível para você, mas não precisa disso, né? Meu pai gostava dele me proporcionar as coisas, mas meu pai tinha medo dele me sugar, assim, me engolir, entendeu? Meu pai tinha esse medo, tipo, de eu me colocar no lugar de esposa e perder o meu lugar de mulher no mundo. E ele sempre valorizou esse lugar de mulher no mundo, tanto com a minha mãe, tanto comigo. E aí, foi quando eu falei, não, pai, tudo bem. Aí eu fui conversar com meu namorado sobre isso e foi mais uma briga. Por que que não é seu dinheiro? Seu pai não gosta de mim? Deu pra perceber aquele dia que a gente viajou juntos. Falei, oi? Dia que a gente viajou juntos?
Aí ele começou a colocar o meu pai contra mim, começou a falar que o meu pai não gostava dele, que o meu pai nunca quis ele, que por mim eu largaria ele e voltaria pra cidade, que, tipo assim, ele começou a colocar o meu pai como um inimigo, e aquilo foi, assim, a gota d'água pra mim, eu fiquei muito chateada, falei, meu pai não, meu pai é um cara incrível, meu pai é maravilhoso, meu pai botou uma mulher no mundo, foi uma bunda não. Quando eu falei isso, não foi vagabundo, veio o primeiro tapa na minha cara. Foi onde eu sofri a minha primeira agressão. Ele deu um tapa muito forte na minha cara e me jogou no chão. E no mesmo segundo que eu caí, ele correu e me abraçou. E começou a beijar aonde ele tinha me dado um tapa. Foram 3 dias para eu assimilar o que estava acontecendo. Eu ia pro trabalho assim, eu ia pro treino assim, em casa ele falava comigo, era assim. Tipo, eu não conseguia assimilar que eu tinha levado um tapa na minha cara do cara que eu queria casar. Do príncipe encantado. Do maravilhoso, do divo. Só que o fato dele me abraçar, dele me acolher, dele me beijar e dele me pedir perdão, eu fiquei pensando, gente, será? Será? E fiquei assim, sabe, tipo, mal pra caramba. E como eu tava muito ali, gente, depois do primeiro tapa, eu nunca mais. É como se ele tivesse. O tapa tivesse arrancado um sorriso, um brilho meu. Uma vontade de viver, uma vontade de crescer, uma vontade de fazer acontecer. A partir dali, as coisas foram ficando cada vez piores. Ele falava comigo com grosseria, eu não sabia responder. Se eu não queria fazer o que ele estava mandando eu fazer, tipo, você não vai treinar, mas eu quero treinar agora. Você não vai treinar e pronto, entende? Se eu decidisse treinar, colocar o meu sapato, por exemplo, eu vou treinar assim, começasse a colocar o meu sapato, era motivo às vezes dele quebrar alguma coisa dentro da minha casa, era motivo dele me empurrar, era motivo dele querer me dar soco, entende? Tipo, então vai mesmo, tipo, vai lá e treina. Tipo, umas coisas assim, tem tipo um murro no braço, sabe? Tipo, um dia a gente tava num restaurante e o garçom, ele veio e ele olhou pra mim e ele tava servindo e ele falou assim pra mim: "Nossa, você me lembrou muito a minha filha." Era um senhor, sabe? Lembrou muito a minha filha. Aí eu, nossa, que legal. E sua filha tem quantos anos? Eu comecei a conversar com o garçom por debaixo da mesa, a gente tava do lado um do outro e não de frente. Ele começou a beliscar a minha coxa. Ele começou a apertar a minha coxa. E na hora eu lembro de eu fazendo assim, e tipo, tentando encerrar o assunto, sabe? E ele falando que a filha dele tinha falecido quando ela tinha a mesma idade que eu, que ela tinha contraído uma doença que é muito rara. E ele me beliscando por debaixo da mesa. E sabe, quando o cara foi embora, eu falei, pô, por que você tá fazendo isso? Por que você tá dando moral pra garçom? Porque eu não posso confiar na mulher que eu tenho do meu lado. Que moral, pelo amor de Deus. Gente, tava inviável a relação, sabe? Aí dali eu falei, cara, eu vou embora. Eu levantei, eu fui embora. Ficou vexame no restaurante, porque deu pra ouvir, assim, não foi alto, não foi uma gritaria, mas foi tipo assim, não, aquela coisa meio grossa, grosseira, meio agressiva. Então deu pra perceber que tava rolando um momento de tensão ali entre a gente. Eu levantei e fui embora. Fui pra casa, cansada, com raiva, tá com raiva no meu coração, sabe? E aí ele veio atrás de mim. Ele veio, ele subiu, ele entrou em casa, bateu a porta. E aí aquele dia, ele me espancou. Aquele dia ele me espancou. Ele me arrastou o meu cabelo pela casa. Ele deu tanta porrada na minha cara, tanta porrada na minha cara. Ele batia na minha cara sem dó. Ele deu porrada na minha cara, ele deu chute na minha barriga, chute nas minhas coxas, me puxou pelo cabelo, me arrastou, sabe? E quando um homem, ele tá com raiva, ou quando uma pessoa, ela tá com raiva e ela começa a bater, ela tá descontando toda a raiva que ela tem em cima de você. Então, eu não sei quantos socos, mas foram muitos socos que ele me deu na cara. Muito. Eu fiquei com uma mancha dentro do meu olho, com o meu rosto todo marcado, com o dente daqui de trás quebrado. Ele quebrou um dente meu, sabe? Ele arrancou vários tufos de cabelo de mim. Ele me deixou toda cheia de hematoma. Foi uma tentativa de homicídio aquilo ali, sabe? Eu fiquei com muito, muito, muito medo de morrer. Eu fiquei com muito medo de morrer. Ele saiu depois de me espancar e eu fiquei deitada ali no chão, com a boca cheia de sangue, sabe? Eu nunca vou me esquecer de eu levantando e a gota de sangue caindo do meu dente, que ele arrancou daqui de trás, pingando durante a sala, sabe? E eu não sabia o que eu fazia, eu não sabia para onde eu ia. Sabe o que eu fiz? Eu deitei no sofá, comecei a chorar e dormi. Dormi. Aí quando eu acordei com ele, eu acordei tão assustada com ele, assim, sabe? Ele tava fazendo carinho aqui em mim, assim, passando a mão por onde ele tinha me agredido, sabe?
me pedindo perdão, se chamando de lixo, se chamando de traste, se chamando de idiota, falando que era um babaca, falando que nunca fez isso na vida e que não entendeu por que fez aquilo, que ele não sabia por que ele tinha tanta raiva no coração dele, que tinha certeza, aí agora a culpa não era mais do trabalho. A culpa agora era dos pais dele, porque o pai dele bebia muito, agredia a mãe dele, e ele cresceu vendo isso, e ele tinha muita raiva do pai dele, e ele estava se tornando o pai dele, e ele precisava de procurar um médico, porque ele não era normal, e mais uma vez ele veio com esse papo de arrependimento, e aí eu fiquei muito abalada, mas eu não sabia o que fazer, e naquele momento foi quando ele falou pra mim que ele ia procurar uma terapia, que ele ia procurar uma psicóloga, que ele queria estar do meu lado, que não podia acontecer aquilo, e detalhe, gente, eu não fui no médico, eu não fui na delegacia e os 3 dias eu não fui trabalhar. Eu não fui trabalhar, dando até justa causa para a empresa, porque eu não tinha como provar. Eu só falei pro meu chefe que eu tinha ficado resfriada, mas que eu não tinha atestado, porque eu não ia no hospital daquele jeito. Eles iam chamar a polícia ia vir me interrogar e eu ia ter que depor contra ele. Eu não queria denunciar ele, porque psicologicamente eu não estava pronta para isso. Eu não estava conseguindo assimilar tudo que estava acontecendo. E além de tudo, no outro dia, quando ele veio me abraçando, se arrependido, se xingando, chorando, falando que ia procurar uma terapia, que ia procurar ajuda, que aquilo não tinha sido normal, que ele não quer viver daquele jeito, falando sobre coisas que ele nunca tinha me contado, que o pai batia na mãe e que ele cresceu vendo aquilo, que ele tinha aquilo guardado e que ele estava sendo igual ao pai dele. Aquilo também foi uma forma dele mostrar para mim que ele queria ser diferente, que ele não era certo aquilo que tinha acontecido ali, sabe? E aí a gente continuou junto. Claro, dali eu murchei, né, gente? Já não sorria mais, eu já não era mais feliz, eu vivia em estado de estresse, eu vivia em estado de defesa, eu vivia com medo, sabe? Medo de falar, medo de me expor, medo de conversar, medo, sabe? Pra vocês terem uma ideia, eu fui mandar fazer os móveis planejados do ponto, que eu tinha alugado pra abrir o negócio de cílios, e o planejador, o cara dos móveis planejados era um homem, ia ficar só eu e ele. Eu fiquei com tanto medo, eu fiquei com medo de pedir pro meu namorado ir lá comigo, porque só tinha um homem, eu tinha medo o tempo inteiro. Não foi quando eu falei pra ele, você vai comigo? Porque o orçamento que vai fazer um homem, eu não quero ficar sozinha no ambiente. Ele me abraçou e falou, isso, era esse posicionamento que eu queria de você. Era assim. Você me pedir pra ir lá pra resolver, porque homem tem que resolver com homem, não mulher tem que resolver com homem. A mulher não sabe conversar com homem, não sabe resolver problemas. Pois é, ele foi comigo, conversou, arrumou tudo, deixou tudo arrumadinho. Foi um mês para montar tudo, foi bem rapidinho, montaram bem rapidinho, deixaram tudo pronto. E aí eu fui começar os meus atendimentos. Comecei os meus atendimentos ainda sem pedir conta pro meu trabalho. Mas foi bem nesse passo, assim, de começar ali no meu cílios, as pessoas mesmo que eu trabalhava, as meninas que eu treinava, já várias marcaram comigo. Então eu tinha, assim, praticamente uma por dia depois do meu trabalho, eu atendia praticamente. Então eu já estava fazendo ali começando a fazer minha rendinha, ia fazendo os meus atendimentos, fazendo as minhas coisas e tal. E aí, com o tempo, as meninas começaram a vir muitas clientes de indicação de uma da outra, porque é realmente uma área legal, ainda mais se você é conhecida, se você tem bons contatos, se você é bem posicionada, você acaba sendo bem indicada. Modéstia à parte, a minha técnica era muito boa, eu fui, né, tinha mão boa para fazer a técnica, deixava bem bonito mesmo. E aí começaram a aparecer várias agendas, eu comecei a pensar, poxa, esse ambiente aqui, né, era um ambiente que já estava lá dentro da empresa, já era um ambiente que me remetia à dor. Quando eu tinha que treinar um homem, eu não olhava pra cara dele, porque eu tinha medo do meu namorado passar e ver, eu não colocava homens nos relatórios, então a empresa começou a perceber que tinha muita mulher e começou a me questionar perguntando, pô, mas aquele cara lá que era bom, né, o que aconteceu? E aí a minha qualidade dentro da indústria começou a ficar em dúvida, tipo, será que ela é tão boa quanto ela era antes? Será que alguma coisa no dela tá diferente? Parece que ela não tá dando a aula mais como ela quer, aí tinha as fofoquinhas dentro da empresa que eu tinha aberto essa clínica, então chegou nos ouvidos do meu patrão, então eu tava vendo, ela tá mudando de carga, ela tá querendo ter a vida dela e tal, até que chegou o momento que eu pedi minha conta. Eu pedi minha conta e aí eu comecei a trabalhar dentro desse estabelecimento para mim mesma. Então, meu namorado começou a me deixava lá, eu ficava o dia inteirinho em atendimento e quando ele saía, ele me buscava. E às vezes, ele saía, ia treinar, ia jantar e eu tava atendendo cliente e ele me buscava depois. Eu comecei a trabalhar
Muito mais. Que é uma coisa que ninguém te conta, né? Quando você tem carteira assinada, você tem hora pra entrar, tem hora pra sair, você tem hora pra comer, né? Mas aí você tem hora certinho. Quando você é dono da sua própria empresa, meio que você não tem hora, porque você que faz sua hora. Então, se a cliente precisa ser atendida às 5 horas da manhã e confia em você e quer pagar pra você fazer, você faz essa vontade de ir lá às 5 horas da manhã e atender essa cliente, porque você quer ter essa cliente no seu banco, você quer que essa cliente fale de você, você precisa dessa cliente. Então, eu não tinha hora mais, nem pra comer, nem pra ir embora, nem pra chegar. Tipo, era tudo muito, muito doido, mas eu gostava dessa rotina. E aí foi quando ele começou também, sabe? É tipo assim, mas você fica muito tempo lá? Mas é que não é normal? Que não sei o que, não sei o que. Aí teve um dia que, tipo assim, ele surtou e eu não sei nem porquê, não vale a pena nem eu contar porquê, porque era tanta idiotice que ele surtou e ele surtou dentro da minha casa. E esse dia eu falei, chega, ou você me mata hoje, ou você me mata hoje ou você vai embora. E aí naquele dia meu coração morrendo de medo dele descer a mão na minha cara e me quebrar de novo, igual ele fez a primeira vez, ele levantou e saiu. E eu nervosa, eufórica, assim, aí eu liguei pra uma amiga. Liguei pra uma amiga, falei assim, amiga, e em detalhe, essa amiga minha é uma amiga que ela passava férias, ela era da capital e ela passava férias lá no interior dos meus pais. A família dela é amiga da minha mãe, entende? E ela tinha mudado pra São Paulo há pouco tempo, então eu achei o máximo que eu tinha uma pessoa da minha região morando ali. Eu liguei pra ela e falei, amiga, a gente pode jantar? Preciso muito te encontrar. Ela falou, vamos. A gente foi num restaurante japonês. Ela pegou o carro dela, porque ela tem uma condição diferente da minha, e ela veio de carro pra cidade, ela pegou o carro dela, ela foi até a minha porta, ela me buscou, e nós fomos num restaurante. Nós estacionamos no restaurante, entramos dentro do restaurante, começamos a comer. Começamos a comer, começamos a comer. De repente, a gente escutou um barulho de vidro quebrando, de coisas quebrando, mas a gente não entendeu muito o que que era, entendeu? A gente escutou uma gritaria e um carro com um cavalo de pau saindo. Quando a pessoa do restaurante chegou e falou assim, aquele carro posicionado na porta do estacionamento é de vocês? A gente já levantou na hora. Quando a gente chegou lá, ele tinha quebrado a parte de trás do vidro dela. Ele tinha dado paulada, sei lá, ele quebrou a parte de trás do vidro dela, sabe? Da traseira. A gente não entendeu nada, ela ficou morrendo de medo. E eu tava contando pra ela, olha, parece até filme de terror. Eu tava contando pra ela tudo o que eu tava passando. Pela primeira vez, eu tava começando a contar pra ela o que eu tava. Parece que ele fez isso porque ele sabia que eu tava pedindo ajuda, sabia que eu ia pedir pra alguém me ajudar, pra alguém me salvar, pra alguém me tirar daquele lugar, pra alguém me dar um lugar pra morar, até porque eu ia pedir isso pra ela. Tipo, me dá um espaço da tua vida até eu me organizar, porque não tá legal do jeito que tá. E ele começou a quebrar, ele quebrou o carro dela. E ali foi uma forma de assustar ela também. Ela ficou com medo de me ajudar. Ela falou, putz, só por ter te recebido na sua casa, ela já sofreu uma consequência. Ela ficou pé atrás comigo também. Aquela coisa, tipo, eu quero te ajudar, mas somos duas mulheres, a gente pode apanhar junta também. Eu não quero apanhar do seu marido, entendeu? Então, do meu namorado, que nem marido não era. E aí foi muito difícil toda essa situação, sabe? Aí eu tentei conversar com ele falou que eu não tinha provas, que tinha sido ele, que eu tava surtando, que eu tava ficando louca, que ele não tinha saído de casa, que não era ele, mas não tinha por que alguém chegar e quebrar um vidro, tá ligado? Tinha que ser ele. E aí eu falei pra ele que a gente precisava de conversar, que a gente tinha que terminar, que não tava certo, que eu não tava mais aguentando a situação, que a gente precisava de terminar, e que a gente precisava se encontrar. Ele foi na minha casa. Grande burrada que eu cometi, porque ele deveria ter feito o quê? Ele deveria eu deveria ter ido num lugar público conversar com ele. Mas como eu sabia que já estava se tornando escândalo e aquele homem delicado não existia, eu fiquei com medo. Então marquei na minha casa mesmo. Ele foi pra minha casa. Começamos a conversar e aí eu falando pra ele que tava ruim, que não tava legal. E aí ele vinha, tentava me abraçar à força, me beijar à força, me agarrar à força. E aquilo me irritava. Eu falava, não quero. Claro que eu não falava com raiva. Eu falava, não faz isso. Mas eu não quero, para. Não faz isso. Sempre muito submissa, porque eu tinha medo, né? Não faz isso, não faz isso. Aí ele desceu puxando, assim, de cabelo em mim, tipo, puxou assim, sabe? Puxou assim. Falou, já tem outro, né? Deve estar dando pra outro. Porque mulher que não presta é assim mesmo. Veio da roça pra cá, eu que mudei sua vida. E agora que você tá aí, você tá querendo me abandonar, que não sei o que. Eu falei, como é que é? Não, você sempre foi meu parceiro, mas eu sempre tive pessoas também que me amam. Cala a boca! A única pessoa que te ama sou eu! E eu ficava assim, sabe? É eu que te amo. É eu que sou o cara da sua vida. É eu que decidi mudar você. Mudar tudo da sua vida pra ver se você crescia e virava mulher de verdade. Mas não. Você tem sangue de gente que não presta. Tipo, ele me humilhou pra caramba ali. E aí, naquele dia, tipo, minha garganta dava nó e eu comecei a chorar. Para de chorar! E eu recolhi, assim, pra tentar não chorar, sabe? Aí ele, para de chorar que eu não tô fazendo nada pra você chorar. E, tipo, eu segurando, assim, pra não chorar,
sabe? Tipo, com muito medo do que poderia vir a acontecer. E aí lá vem ele e quebra prato, e quebra copo, e joga panela no chão, sabe? E esse dia ele queria pegar e jogar na televisão as coisas. Eu falei pra ele, pelo amor de Deus, pra ele não fazer aquilo, que eu tinha, querendo ou não, eu tinha mobiliado minha casa, entendeu? Então, assim, pra ele não fazer aquilo. E na hora que eu falei, pelo amor de Deus, não faz aquilo, ele falou, eu prefiro quebrar. Ele falou assim, eu prefiro quebrar a televisão do que quebrar a sua cara, porque a sua cara eu já quebrei uma vez, dessa vez eu te mato. Se eu te quebrar dessa vez, eu te mato, sabe? E aí ele pegou e jogou um negócio na televisão e quebrou o meio dela, assim, paf, ela é daquelas LED, então ela furou-se, né? Não tem como, ela não quebra, ela fura. Ela furou, caiu os pedaços do copo que ele jogou no chão. Eu fiquei morrendo de medo. Ele pegou um caco de vidro, e ele pegou um caco de vidro e falou que ia fazer uma tatuagem dele em mim, que ele ia fazer a inicial dele no meu corpo. Eu falei pra ele, pelo amor de Deus, pra ele não fazer isso. E aí ele começou a querer fazer isso na minha canela. Ele pegou o caco de vidro e começou a segurar a minha perna, sabe? E ele falou pra mim que ele me ia desmaiar no murro se eu não ficasse quieta. E eu pedi pra ele, pelo amor de Deus. Eu chegava pra trás assim, pelo amor de Deus, não faz isso. Ele com cara. Gente, foi uma cena de terror. E ele, pelo amor de Deus, não faz isso. E eu chorava, pelo amor de Deus, não faz isso, não faz isso. Para de chorar, eu não faz isso. E foi quando ele me deu um soco na cara, ele me deu um soco no nariz, ele quebrou o meu nariz na hora. Ele quebrou, ele me deu um soco, eu caí pra trás, sabe? Eu caí pra trás e ele começou a cortar. Eu não sei o que mais doeu, mas ele fez a inicial do J na minha perna. E quando que é a inicial do nome dele. E aí eu não sei o que eu senti mais dor. Na hora eu só fiz um zumbido assim no meu ouvido. Por quê? Porque eu acho que ele tinha tirado meu nariz do lugar. Então, tipo, ele tinha me dado um soco. Foi um soco. Um soco. Ele foi um soco. Eu acho que foi muito assim. Muito, tipo, não sei se a intenção dele era quebrar o meu nariz, mas pegou perfeitamente, assim, ó. E quebrou, assim, ó. E aí, na hora que eu caí pra trás, eu só escutei um zumbido e depois uma dor muito forte na minha canela. Muito, muito, muito forte na minha canela. E eu, tipo, não conseguia nem gritar de tanto que eu tava sentindo dor, e eu não sabia de onde eu tava sentindo dor, se era da perna ou se era do nariz, sabe? E aí ele levantou e saiu, e eu fiquei ali. Do jeito que eu tava, eu fiquei, sabe? Eu não lembro de nada, deu um branco, uma coisa na minha cabeça, como se eu tivesse desmaiado. Era como se eu tivesse desmaiado mesmo, sabe? E aí, quando eu levantei assim, sentindo muito, meu nariz estava desse tamanho de inchado, aqui debaixo do meu olho tinha ficado inchado, porque eu acho que quando você quebra o nariz assim, então meu olho estava inchado, meu nariz estava roxo, estava torto, tinha uma marca de sangue na almofada, que meu pé ficou encostado na almofada, tinha uma marca de um J, ele fez um J de caco de vidro no meu pé. Ele fez um J de caco de vidro no meu pé. Eu vi aquilo, meu pé, eu fui mancando, porque até pra pisar tava doendo muito, porque o corte foi profundo, né? Um corte fundo que ele fez, tava latejando, tava ardendo, tava preto, aquele sangue preto, assim, aquela coisa esquisita. E aí, eu levantei meio mancando, com a cara roxa, assim, nunca vou esquecer quando eu me olhei no espelho, sabe? Pela primeira vez que eu me olhei, porque quando ele me espancou a primeira vez, eu não fiquei me olhando no espelho, sabe? Tipo, eu via, mas não queria me olhar, porque eu não queria acreditar no que estava acontecendo. Mas aquele dia eu falei, hoje eu vou me encarar. Porque eu não dá pra continuar desse jeito, ele vai me matar. Eu pensei, eu falei, ele vai voltar e ele vai me matar. Ele vai me matar. Eu tinha algumas clientes marcadas esse dia. E as clientes estavam me ligando, porque eu não tinha ido. Elas estavam lá na porta do meu estabelecimento. E elas estavam me ligando, e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí, quando eu abri o meu WhatsApp, eu recebi um monte de foto e um monte de vídeo. Ele tinha entrado no meu estabelecimento e ele tacou fogo em tudo que era meu. E lá na minha casa, ele tirou tudo que era dele. Então, ele me quebrou o meu nariz, ele quebrou minha televisão, ele quebrou os meus móveis, ele fez uma tatuagem na minha perna, ele tacou fogo no meu estabelecimento. Ele tacou fogo no meu estabelecimento. Então, as ligações da cliente é porque ela chegou lá, tava pegando fogo, e eu não tava atendendo. E ela tava tentando entender por que eu não tava lá. E chegou o corpo de bombeiros para poder apagar o fogo, para poder dar apoio pro meu estabelecimento. E eu com o nariz quebrado, sabe, tipo, me vi extremamente destruída naquele momento. Eu lembro de eu atender a ligação e falar pra ela assim, me ajuda. Ela falou, cadê você? Eu falei, me socorre, eu tô em casa, me busca, eu tô aqui em casa. Aí eu liguei pro porteiro e autorizei a entrada dessa cliente que salvou a minha vida. Aí ela entrou no estabelecimento dentro da minha casa, ela viu tudo quebrado, ela filmou tudo quebrado,
Ela falou, a gente precisa tirar foto, amiga, disso, a gente precisa de denunciar esse homem, você precisa denunciar. E eu só balançava minha cabeça pra ela, porque eu sentia tanta dor que eu tava assim, sabe? Eu só fazia assim pra ela. Aí ela me pegou, me acolheu, me colocou dentro do carro dela, me levou na delegacia da mulher. Ela, graças a Deus, porque Deus faz as coisas muito certas, né? Porque eu não merecia aquilo. Ela era uma cliente muito boa, então ela tinha amigos que eram dessa área, me deram todo o acolhimento e o suporte. Fizemos um boletim de ocorrência, fizemos a medida protetiva, tive que mudar de residência porque eu não queria ficar no mesmo ambiente onde eu tinha passado por toda aquela situação e me remetia àquilo. E ele continuou com o cargo nesse dia que eu fiz essa denúncia. É muito difícil, sabe? É muito difícil você provar, é muito difícil você mostrar que foi ele que te quebrou, que foi ele que te machucou, que foi ele que botou fogo, que foi ele que quebrou o vidro do carro da sua amiga. E aí ele estava numa viagem. Ele estava viajando e quando ele descobriu que eu tinha feito isso, ele sumiu do mapa. Ele não apareceu. Aí a polícia foi na indústria, na empresa, falou sobre o cargo dele. Aí eu só recebi uma mensagem anônima falando assim: se você acabar com a minha carreira dentro da empresa, seu pai e sua mãe vai amanhecer morto amanhã. E eu fiquei com muito medo do meu pai e da minha mãe sem proteção lá no interior, porque ele viajava para vários lugares. E a gente nunca imagina que uma pessoa tão doce, tão cavalheiro, tão incrível, tão maravilhoso, tão bom, poderia no fundo ser um merda, sabe? Um bandido. E aí eu fiquei com muito medo, e aí eu trouxe essas acusações também para a empresa, né? Pedi para a empresa não demitir eles, eu implorei, olha, vocês verem eu lá dentro da indústria igual um idiota, implorando para não demitirem ele pela minha proteção, deixar ele dentro da empresa e depois, por uma outra função, demitir ele, sabe? Enfim, eu me isolei total. Eu fui para casa dos meus pais, eu voltei lá para casa dos meus pais para me curar, para ficar bem, sabe? Foi muito difícil. Eu fiz uma tatuagem em cima do J que ele tinha deixado na minha perna, eu tive que dar ponto, tá? Eu dei ponto, foram 15 pontos que eu tive que dar no J que ele colocou, que ele abriu na minha perna, sabe? E olha que não era um J pequeno. Mas foi muito doído tudo isso, ficar com a cara enfaixada, foi muito difícil comer sem conseguir mastigar, faltando um dente, foi muito difícil. Foi tudo muito difícil e tudo isso foi em questão de 3 anos de relacionamento. 3 anos de relacionamento. E tudo eu carreguei comigo, assim. Aí eu, né, de pouco a pouco eu fui me reerguendo, não quis sair da casa dos meus pais, eu falei que era melhor eu ficar por ali mesmo, que eu não queria sair para a cidade grande, eu me fechei para relacionamento. Bom, atualmente, hoje, essa história tem 1 ano que aconteceu. Atualmente, hoje, eu tô aqui na casa dos meus pais, ele nunca mais entrou em contato comigo, eu tenho medida protetiva contra ele, eu tenho um processo aberto contra ele, eu não terminei, eu não estudei, eu não tô trabalhando, os meus pais aqui estão me mantendo atualmente, eles até nem querem que eu saia de perto deles, eles ficaram se sentindo culpados, sabe? Eles não tiveram culpa de nada, eu já era adulta, eu que me envolvi com a pessoa daquele nível. A minha mãe, ela ficou triste porque ela sabia, ela falou que aquele dia que ele sentiu incômodo, foi por isso que ela começou a perguntar sobre a infância, porque ela viu que aquela respiração de incômodo do meu pai me abraçando não era normal, vindo de um homem, de um parceiro que tá vendo um pai e uma filha, e que era muito triste a situação. Eu continuo passando no processo com a psicóloga, com o psiquiatra. Eu tenho tomado medicação para não ter, porque eu desenvolvi síndrome do pânico, sabe? Eu me assusto com muita facilidade, eu vivo com medo, sabe? O meu brilho sumiu, ele tirou o meu brilho de mim. E a última informação que eu tive dele é que ele continua normal no cargo que ele tá na empresa, que nada mudou para ele, inclusive ele tá namorando com outra garota, que eu não sei se ela sabe o que ele fez comigo, mas foi uma tentativa de homicídio. E feminicídio no Brasil todo dia acontece, sabe? E eu sou mais uma vítima. Que difícil, né? Que difícil lidar com essa situação, que difícil se apaixonar por alguém que te machuca, que difícil o emocional e o racional conseguir encontrar um equilíbrio entre o amor e o ódio de alguém por você, e ainda mais quando você não tem a medida, um nível de limite que você mesmo se coloca, né? Quando a gente tem um relacionamento muito nova e a gente passa por muitas situações delicadas, com traição, com desmerecimento, né, com rejeição,
e a gente passa por cima disso, a gente cura, a gente ressignifica, a gente chega na vida adulta, a gente começa a ter isso como regra, né? Não, se me rejeitar eu não quero, se me trair eu não quero, porque a gente já sabe como é essa experiência. Mas quando você não tem esse limite para você fazer um parâmetro, você acaba aceitando as situações que a vida te traz. E é muito difícil, é muito delicado lidar com tudo isso. No Brasil, a gente tem algumas leis que defendem as mulheres e eu quero falar umas aqui com vocês. Número 1, a Lei Maria da Penha, número 11.340 de 2006. É a principal lei de proteção à mulher. Prevê medidas protetivas de urgência como afastar o agressor de casa, proibir contato com a vítima, proteção policial imediata, aumenta a punição para agressores em casos de violência doméstica e familiar. Lei número 2, a Lei do Feminicídio, Lei 13.104 de 2015. Inclui o feminicídio, matar uma mulher por razão de gênero como crime hediondo. Quem não sabe, hediondo é que é sem finanças. Ou seja, se um homem matar uma mulher hoje no Brasil e você conseguir colocar o bandido na cadeia, não tem dinheiro que tire, a não ser, claro, um milionário que suborne a polícia. A pena vai de 12 a 30 anos. Considera feminicídio quando há violência doméstica, menosprezo ou discriminação contra a mulher, tá? Menosprezo também. Lei da importunação sexual, lei número 3.718 de 2018. Criminaliza atos de cunho sexual sem o consentimento, toques forçados, assédio em transporte público, pena de 1 a 5 anos de prisão. Lei Carolina Dickmann, lei número 12.737, criminaliza a invasão de dispositivos eletrônicos e a divulgação de fotos íntimas sem consentimento, importante para casos de violência digital contra mulheres. E a lei número 14.550, que é de 2023, ou seja, agora, que garante o atendimento policial e pericial 24 horas por dia para mulheres vítimas de violência. Facilita a obtenção de medida protetiva. Então, a gente aqui dentro desse caso poderia usar a Lei Maria da Penha e a Lei 14.550, que garante esse atendimento 24 horas e facilita uma medida protetiva. E aí tem outros mecanismos de proteção, tá? 180 é a central de atendimento a mulheres, que funciona 24 horas por dia. Medidas protetivas eletrônicas. Algumas cidades já usam tornozeleiras em agressores, imagina, né? Tá preso, mas tem que usar uma tornozeleira. Tá solto, mas precisa usar uma tornozeleira, né? Delegacia da Mulher, DEAMS, que é o atendimento especializado. Então, gente, é muito importante a gente dar voz a vítimas assim. No Brasil, infelizmente, todos os dias a gente tem caso de agressão doméstica, de violência doméstica, de importunação sexual. A gente passa por isso todos os dias. E foi muito importante eu dar voz para essa pessoa, para essa mulher de hoje. Eu desejo que você se cure, que você se encontre, que você encontre sua luz e que você seja muito feliz. E que esses 3 anos não resuma a mulher incrível que eu tenho certeza que você é, tá? E eu espero que esse vídeo aqui no canal também te toque de um jeito diferente, quem sabe seja um pouquinho mais de luz na sua trajetória. Me mande sua história se você também já foi vítima de agressão doméstica, se você conseguiu fugir desse relacionamento. Me mande sua história no storiescanaldespaula.com. Curta, comenta, compartilha. Um beijo e até o próximo vídeo.